Tu já reparou que tem gente inteligente que parece muda na hora H? Não é timidez só, não. Às vezes é porque a cabeça dela já viu 3 finais ruins, 2 atalhos furados e uma armadilha bem no meio da conversa, enquanto o resto do mundo ainda está engatando a primeira. Há uma diferença grossa entre pensar fundo e falar por impulso, e é nessa fresta que mora o silêncio de muita gente esperta. Web, OS. Te apresento a Joana, meu chapa. Uma mulher de 38 anos, boa de serviço, cabeça afiada, carregando boleto na geladeira e resposta atravessada no WhatsApp do marido. Ela entra no ônibus, olha o celular, vê a mensagem da chefe pedindo rapidinho para ontem e já sente o corpo fechar. Não porque falta palavra. Falta fôlego para sustentar palavra ruim num mundo que responde na base do corte. Quem pensa muito muitas vezes cala porque entendeu cedo demais que explicar tudo cansa e que nem todo ouvido quer verdade. Alguns só querem confirmação do que já decidiram. Web. O erro do povo é achar que silêncio é vazio. Não é. Silêncio também é cálculo, também é defesa, também é linha esticada na encruzilhada. Tem hora que a pessoa cala porque sabe que, se abrir a boca sem mapa, a conversa vira armadilha. E tem hora que ela cala porque cansou de falar com parede. Isso acontece muito com gente que percebe padrão rápido. Ela nota a repetição, lê o clima, pega o desvio e antes de terminar a frase, já entende que o outro não quer entender, quer vencer. Aí, compadre, a língua recolhe, a navalha fica guardada e o copo meio cheio diz mais que discurso inteiro. O mundo vende a ideia torta de que quem sabe muito precisa explicar tudo, a toda hora, para todo mundo. Mas pensamento forte nem sempre sai bonito na primeira versão. Às vezes ele sai torto, engasgado, sem perfume, e mesmo assim é verdadeiro. Quem realmente enxerga o assunto de perto costuma demorar um pouco mais para falar quando o tema é grande, porque não quer vender atalho como se fosse estrada. Em questão mais complexa, mente boa segura a pressa e espera o resto do cérebro fechar a conta, em vez de pular para a conclusão feita de ansiedade. Web. Tem também o outro lado. Esse aqui ninguém gosta de encarar. Muita gente boa de cabeça se cala não por humildade, mas por fome de paz. Porque já percebeu que toda vez que explica, alguém corta. Toda vez que argumenta, alguém simplifica. Toda vez que tenta abrir o jogo, vem um "isso é relativo" jogado na mesa, como se frase bonita fosse pensamento de verdade. Web. E aí a pessoa aprende na marra que falar demais, no ambiente errado, só serve para entregar o próprio coração na mão de quem usa isso contra você. Nessa hora nasce uma filosofia de beco. Joga limpo, mas não joga tua alma na cumbuca dos outros. É aqui que entra a linha torta. Não é covardia, é leitura. A linha torta é quando você entende que nem toda conversa merece a sua versão inteira. Tem gente que pede explicação só para te enrolar na própria rede. Tem gente que faz pergunta para ganhar palco. Tem gente que diz, quero entender com a boca, mas o ouvido já veio armado. A pessoa inteligente sente isso no ar, igual vela que não apaga mesmo com vento de porta abrindo. Por isso, ela seleciona. Fala menos, observa mais. E muitas vezes sai da sala com menos barulho e mais lucidez. Web. Agora presta atenção na virada, porque aqui mora a parte que salva tempo, relação e reputação. Quem pensa alto sem filtro, vira refém do próprio labirinto. Quem cala sem critério, vira fantasma. O meio do caminho é o ouro. Saber quando explicar, quando resumir, quando perguntar de volta e quando encerrar a dança. Inteligência de verdade não é despejar pensamento, é escolher o recipiente certo. Às vezes a frase curta vale mais que tese longa. Às vezes o olhar resolve o que 20 minutos de discurso só piorariam. E às vezes o silêncio é a resposta mais alta que você pode dar a uma pergunta mal intencionada. Joana aprendeu isso na marra numa terça-feira qualquer. O chefe queria alinhamento, o marido queria conversa, a irmã queria opinião sincera, e todo mundo queria isso no mesmo minuto, como se ela fosse central de atendimento emocional. Ela não explodiu, não virou a mesa. Só percebeu que estava pagando imposto demais por falar com quem nunca tinha interesse real em ouvir. Então, começou a andar na linha do próprio coração. Menos explicação para quem confunde detalhe com fraqueza. Mais precisão para quem merece. Menos defesa, mais direção.
E quando ela fez isso, o mundo não mudou por milagre. Mudou porque ela parou de oferecer munição. Mas tem um detalhe que muita gente ignora e depois chama de azar. O silêncio também pode virar prisão se virar medo. Tem gente inteligente que cala não porque escolheu com sabedoria, mas porque foi quebrada por experiência ruim demais. Aí o silêncio deixa de ser ferramenta e vira gaiola. E quando isso acontece, a pessoa começa a sumir da própria vida, ficando boa em ler tudo e ruim em participar de tudo. É um preço alto. Por isso a pergunta certa não é por que ela não fala. A pergunta certa é o que ela aprendeu apanhando do ambiente. Porque muitas vezes o silêncio é só a cicatriz falando baixo. No boteco da vida, meu chapa, quem fala o tempo todo geralmente quer dominar a mesa. Quem pensa de verdade quer acertar o lance. E tem diferença. Uma coisa é vaidade de palavras. Outra é cuidado com a própria energia. A pessoa inteligente muitas vezes evita explicar o que está pensando, porque sabe que pensamento cru é sagrado demais para ser jogado na rua sem filtro. Ela prefere lapidar antes de oferecer. Prefere olhar 3 vezes antes de prometer uma. Prefere ficar quieta a transformar dúvida em espetáculo. Isso não é frieza, é higiene mental. E aqui vem a parte mais incômoda. Quando você encontra alguém que cala muito, não assume automaticamente que essa pessoa é profunda. Às vezes, ela só está cansada. E quando encontra alguém que fala bonito demais, não assume inteligência. Às vezes, é só fumaça. O truque do homem esperto não é esconder tudo, é não desperdiçar palavra em mesa errada. Saravá para quem entende isso cedo. Laroyer para quem aprende a fechar o corpo sem virar pedra. Por isso, se você é o tipo que pensa demais e explica de menos, não se condena por isso. Aprende a separar 3 coisas: pensamento que ainda está quente, pensamento que já virou convicção e pensamento que só quer aplauso. O primeiro você guarda, o segundo você apresenta, o terceiro você joga fora. Esse filtro muda tudo, porque te impede de falar antes da hora, te protege de discussões inúteis e te devolve o controle da própria mente. E quando o controle volta, a voz também volta, mais curta, mais limpa, mais certeira. Tem gente que vai te chamar de estranho, de frio, de metido, de enigmático. Deixa. O beco sempre fala mal de quem saiu da esquina, onde todo mundo fica repetindo a mesma história. O que importa é se você está falando menos por medo ou por escolha. Se for escolha, firmeza. Se for medo, trata. Se for cansaço, descansa. Se for lucidez, segue. Porque pensamento que não encontra forma, vira peso. Mas pensamento que encontra o tempo certo, vira faca limpa. E agora segura essa, porque ela fecha a conta do caos sem enfeite. Pessoas inteligentes raramente explicam tudo o que pensam, porque enxergam cedo demais o custo de ser mal interpretadas, interrompidas ou usadas por quem só quer barulho. Elas não são mudas. Elas só aprenderam que palavra sem destino vira desperdício. E desperdício é luxo que a vida não paga. Mas tem uma coisa que a maioria faz nessa hora. E é onde o jogo vira para o lado errado. Então olha no lance. Fala menos com quem te quer em pedaços, explica melhor só para quem demonstra chão. E guarda tua cabeça como quem guarda vela acesa em janela com vento. Não por segredo, mas por respeito ao próprio pensamento. Se isso bateu em você, comenta. Tô na linha. Firmeza.